Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Santo Espírito de Deus. Bendito seja o santo nome do nosso grande e eterno Deus Jeová. O Deus que vive e reina para todo sempre. Nós chamamos, Deus querido, nós viemos te agradecer, Deus Santo, porque tua é a terra e a sua plenitude. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado para todos sempre. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Fala assim comigo mais uma vez. Quem está em jejum e oração? Fala assim. Nós viemos te agradecer, ó Deus Santo. Tu é a terra e a sua plenitude. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Tua é a terra, Senhor, e a sua plenitude, ó Deus Santo. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Deus seja louvado para sempre. Deus seja louvado para sempre. Queridos e amados irmãos, exalte o nome do Senhor. Exalte o nome que tudo pode. Exalte o nome desse Deus Santo, o Deus Criador de todo o universo. O nome mais doce, o nome mais lindo, o nome mais poderoso. Desse nome tão lindo, saiu o seu nome. Saiu o meu nome. Talvez você pense que foi sua mãe ou seu pai, ou alguém ente querido seu, que deu o seu nome. Não foi, foi Deus. Deus criou tudo. Todo o universo. Deus criou a floresta, da qual estamos orando hoje. Estamos nesse monte de oração, que parece que eu estou sozinha, em uma mata bem distante, bem longe. Mas eu não estou sozinha. Ele está comigo. Esse Deus tem poder para guardar os santos. Esse Deus poderoso criou você. Tem te sustentado até aqui. E todos os dias tem dado uma nova chance para que você se arrependa dos seus pecados. Esse Deus tremendo te chamou pelo nome. Quem sabe Ele te chama hoje Maria, Valentina, Isadora, Cleide, José, João,
Clementino. Deus chamou o seu nome. Mas quem sabe você ainda não ouviu. Quem sabe você ainda não parou para ouvir o Criador do Universo. Esse Deus é poderoso demais. E Ele te ama tanto, terra, que tem te dado grandes oportunidades. Tem te chamado, mas você não tem ouvido. É difícil a carreira dos santos, muito difícil. Mas o céu é lindo demais para se perder. O céu é lindo demais para se perder. Meu santo, sinta o vento do Espírito de Deus aí. Nós chamamos Deus vivo. O vento do Espírito está passando aqui a toda hora. Eu nessa mata tão distante. Talvez ninguém me encontraria aqui onde eu estou. Porque eu quis ficar mais para perto. Mas Deus disse, não, filha. A terra está muito contaminada. Pode ir para dentro da mata, bem longe. Porque sou eu e você. Porque eu quero falar com a terra. Deus vai falar conosco, irmãos. No final, não saia daí. Porque eu vou mostrar as cartinhas que vocês escreveram. Todos vocês que estão se esforçando tanto nessa gloriosa campanha de jejum e oração. 3 dias de jejum e oração. Da meia-noite de todos os dias até as 6 da tarde, para a glória de Deus. Tem gente que não consegue ir até as 6 da tarde, jejum, da meia-noite até o meio-dia. Tenho certeza que muito em breve vocês vão conseguir me acompanhar no jejum em nome de Jesus. Jejuando da meia-noite até as 6 da tarde, para a glória de Deus. Queridos irmãos, já vamos ler a palavra de Deus e no final você não pode sair daí, porque eu vou te mostrar, no final, eu vou te mostrar os lenços de Paulo, que estão sendo ungidos aqui para a glória de Deus. Foram confeccionados na Bahia, estão sendo ungidos nos montes. E eu vou te falar quem vai receber esses lenços para a glória de Deus no final. E também as cartas que vocês escreveram para Deus de agradecimento. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que escreveu a sua cartinha agradecendo a Deus. Ontem Deus derramou sobre elas chuva serode lá naquele monte. Quem viu ontem? Que eu molhei o dia inteiro ali. Molhei, mas não era chuva normal. Era chuva da glória, era chuva seródia. Chuva de Deus. Deus nos respondeu com trovão a nossa oração. Foi lindo demais. E hoje aqui o Senhor vai falar conosco. Abra os seus ouvidos. Eu peço aos irmãos que não saiam daí. Assista ao vídeo do começo ao fim. Não pule nenhuma página. Porque já digo logo a vocês, quem pular esse vídeo vai perder as bênçãos. Irmã Cristina, mas eu estou no jejum.
Irmã Cristina, mas eu escrevi minha carta. Mas se você for desobediente à voz do Espírito Santo, você vai perder a sua bênção. Se você não decreta a voz do Senhor, você vai perder a sua bênção. Então, a todos vocês que necessitam do milagre, assista o vídeo do início ao fim, em nome de Jesus. Porque Deus hoje vai falar conosco. Dai glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Deus, nós te amamos, Deus. Vamos agradecer a Deus só um momentinho. Vamos agradecer a Deus. E já vamos ler a palavra. E já vamos falar desse amor tão puro que é o amor de Deus. Deus querido, nós viemos aqui só para te agradecer. Tu és a nossa vida. Aquilo que for para a tua obra, Senhor, faça. Aquilo que for em prol da tua seara, da tua obra, faça. Nos demais, Senhor, só recebais o agradecimento em nome de Jesus. Porque quando nós somos gratos a Ti, Senhor, as portas do mundo espiritual se abrem para nós. E se nós queremos portas abertas, Senhor, devemos ser gratos ao Senhor, agradecer ao Senhor em tudo. Nós te adoramos, Deus Santo, por tudo. Porque tua é a terra e a sua plenitude. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Eu te amo, Deus. Tu és a minha alegria, a minha paz. Tu és o meu marido. Tu és tudo que eu tenho. Eu posso até ser órfã e ser viúva, Deus. Mas o Senhor cuida de mim e preenche tudo que falta em mim. Eu te amo, Deus. Tu serás louvado pelos meus lábios para todo sempre. Louvado seja o seu nome, Deus Santo. Glória a Deus, glória a Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Vamos dar glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glórias a Deus. Deus seja exaltado para todo sempre. Fala assim comigo, antes de nós ler a palavra. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. E há poder no sangue de Jesus para nos livrar. Há poder no nome de Jesus para nos livrar das perseguições desse mundo, da maldade desse mundo, do homem mau desse mundo. Porque o sangue de Jesus tem poder para nos livrar. E o sangue de Jesus tem poder para nos livrar. Antes de lermos a palavra e começarmos a mensagem, nós estamos em campanha de agradecimento a Deus. E em todas as coisas, em primeiro lugar, você deverá ser grato a Deus. Há coisas nessa vida que primeiro temos que agradar a Deus, para depois querer agradar o nosso ego. Primeiro nós agradamos a Deus, depois nós agradamos a nós mesmos. Daqui a pouco eu vou contar uma história para vocês. E talvez se essa pessoa me assistir eu contando essa história vai ficar um pouco triste. Mas Deus me mandou contar a história. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos da sua ajuda de amor. Nós precisamos levar esse santo evangelho da verdade. E para levar esse evangelho, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso
de me sustentar na terra, de fazer as viagens missionárias. Tem tantos gastos, irmãos, para vir para o monte tem gasto. Tem tanta coisa, irmãos. Se eu fosse falar para vocês, vocês iam ficar até um pouco tristes de tanto gasto que são. Do que nós gastamos para poder levar o evangelho da verdade. Mas é por sua causa. É quando você abre a sua mão para Deus. É quando você fala, eu vou enviar o melhor que eu tiver para a irmã Cristina Soares. Porque quando eu estou enviando a minha ajuda de amor para a irmã Cristina Soares, eu estou agradando ao coração de Deus. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração. Não deixe o inimigo falar no seu coração, não, mas eu só tenho esse. Vai me faltar no amanhã. Não deixe o inimigo prender as suas mãos, mas abra o seu coração e nos ajude nessa caminhada. Porque eu não trabalho, irmãos. Eu passo a minha vida orando por você que está do outro lado. Levando o evangelho. Então, em nome de Jesus, nos envie a melhor ajuda que você tiver. Não envie as suas sobras para Deus. Mas envie aquilo que você gostaria de receber hoje. Envie aquilo que você gostaria de receber hoje. Quero as melhores bênçãos, os maiores milagres. Deus, Ele fica contemplando a terra para ver se a terra realmente está arrependida, se a terra realmente está agradecida a Deus. Para quem vai enviar a sua ajuda de amor, anote o número do telefone, é o 67 981 27 28 36. Para quem vai enviar a sua ajuda de amor, é o 67 981 27 28 36. Meu nome é Irmã Cristina Soares, para você confirmar. Nos demais está na descrição do vídeo. Se você for lá na descrição do vídeo, você consegue anotar o meu contato. O número do meu contato é o mesmo número para enviar a sua ajuda de amor. Lá tem esse telefone que eu acabei de citar. E se você for lá na descrição do vídeo, se você não souber, peça alguém para te ajudar. Lá vai estar contato pelo WhatsApp com a irmã Cristina Soares. E por esse número do WhatsApp, é o número do meu celular, você também envia a sua ajuda de amor. O Senhor mandou citar mais uma vez para você não perder a tua bênção. 67 981 27 28 36. Dai glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Obrigado, Deus Santo, por tudo. Pelo pouco que temos, Senhor. Mas temos conseguido, Senhor, levar o Evangelho pelo pouco que temos. Mas que o Senhor toque os corações para nos ajudar nessa caminhada, Pai. Não é para nós, é para a tua obra, Senhor. Porque o inimigo quer fazer tudo, irmãos, para nos fechar as portas. Irmã Cristina, a senhora disse que nós não ia pedir nada nessa campanha. Não, para nós não. Se for em prol de levar o Evangelho, Deus permitiu sim. Irmã, nós pode pedir ouro, prata, diamante. Nós pode pedir recurso financeiro. Se for para obra missionária, sim. Mas se você tentar enganar a Deus, as coisas podem não ficar boas para você. Porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Eu vou contar uma história agora que aconteceu. Outro dia nós íamos numa certa cidade fazer missão. E aquele irmão disse para nós assim: não, irmã,
pode vir para a cidade. Nós temos uma chácara para que a irmã possa ficar 15 dias. Ali a irmã vai poder fazer a obra, não vai poder pagar aluguel, pagar nada. E nessa chácara, Deus disse para mim, filha, eu vou te levar nessa chácara. Porque tu vai ficar acampada lá. E nessa chácara, quando tu sair de lá, eu vou providenciar algo para que tu leve o meu evangelho na terra. E tu vai abençoar essa terra. E os donos dessa terra vai ficar abençoado. E a minha obra também. Mas quando os donos daquela terra, irmãos, soube o que havia na terra, eles não deixaram nós ir mais. Eles não deixaram nós ir mais na terra. Mas mesmo eles falaram assim, nós vamos ajudar a senhora na terra. Se Deus nos der isso, nós vamos ajudar a senhora na terra. Deus disse não. Deus disse para mim, filha, eles perderam a bênção. Eles perderam o milagre. Porque primeiro se abençoa a minha seara. Quando Jesus disse para aquele moço rico, vai e vende tudo o que tens, e dê aos pobres, e vem e me segue. Deus só estava fazendo um teste com eles. Era um teste, mas ele não passou no teste. E aqueles moços também, daquela chácara da qual nós íamos hospedar, para levar o evangelho naquela cidade, eles também não passaram no teste, por isso perderam o seu milagre. Às vezes, irmãos, o ouro pode estar na sua frente, mas quando você é ingrato a Deus, preocupa mais com si próprio do que com a obra de Deus, está preocupado em fazer viagens, fala que quer fazer a obra de Deus, mas quando você quer realmente fazer a obra de Deus, você faz como estamos aqui, sem nada, pela fé. Quer ganhar ouro e prata primeiro, para depois começar as missões? Deus vai esconder o ouro e a prata de você. Quer primeiro para si, para depois para a obra de Deus? Deus vai esconder as riquezas da terra de você. Primeiro se faz para Deus, para depois fazer para si próprio. Eu lembro, irmãos, aleluia, há 25 anos atrás, eu vendi o que tinha. Eu vendi tudo o que tinha para levar o evangelho, para gravar um CD da minha filha, que era pequenininha, para ela sair comigo para levar o evangelho. E nós saímos em várias cidades e ganhamos muitas almas para Jesus. Hoje existem pastores, pessoas de almas que nós ganhamos lá atrás para Jesus, através do cântico daquela menina que era minha filha, que era pequenininha, que jejuava, que orava e fazia a obra de Deus. Mas para nós sair com ela, nós tivemos que vender tudo o que tínhamos e ficar sem nada. Sem nada. Primeiro se faz para Deus. Irmã Cristina,
E a senhora ainda continua na luta? Sim. Porque é por causa da minha luta que Deus te abençoa. É pelo meu sacrifício que Deus te abençoa. Porque se eu já estivesse bem de vida, talvez eu não estaria aqui levando o evangelho da forma que Deus quer. Quando eu peço a você a sua ajuda e você envia o melhor, Deus vê lá do céu e contempla o seu amor, o seu carinho e envia socorro para a tua casa. Jesus andava, Jesus também não precisava de nada. Jesus era o filho do rei, do grande e eterno Deus Jeová. Mas Jesus vivia de ajuda daquelas mulheres viúvas. E diz a Bíblia que elas vendiam as coisas e depositavam aos pés de Jesus, para que Jesus continuasse levando o evangelho. E aquele povo era abençoado por isso, porque eles ouviam a voz do Espírito Santo. Queira fazer primeiro para Deus. Vamos ler a palavra de Deus de joelho. Já vou transmitir o recado de Deus. Eu não quero que você se assuste. Não saia daí e não se assuste. Porque Deus está muito triste com os moradores da terra. Eu estou aqui de joelho para ler a palavra de Deus. Desde ontem Deus disse para mim que está muito triste com a terra. Eu sei que dói um pouquinho ficar aí, ouvindo tanta coisa, mas é necessário. É necessário. Porque se você ouvir a voz do Criador do Universo, você vai se arrepender e vai livrar a sua alma do Hades. Então ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. A Bíblia está na minha frente, Isaías 34, que diz assim: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escuta e ouça a terra, a sua plenitude. O mundo é tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. E ele as destruiu totalmente e entregou as matanças. E os mortos arremessados ao seu corpo subirão o mau cheiro. E com o seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro. E todo o seu exército cairá sobre o cal e a folha da vide. E como o cal, o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. E eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo o meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura de sangue, de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins, do carneiro, porque o Senhor tem sacrifício em Bozá, e grande matança na terra de Edom. Chegai-vos, vamos ler novamente, Isaías 34, o início. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escute, e ouça a terra e a sua plenitude, e o mundo, e tudo quanto nele produz. Essa palavra é uma palavra gloriosa. Senhor, que não seja nós falando, mas teu Espírito. Deus se entristeceu com vós, moradores da terra. Desde ontem o Senhor disse para mim, filha, diga à terra,
que o meu coração se entristece cada dia mais. Tem fechado seus ouvidos para não ouvir Deus. Tem deixado o ódio tomar conta dos vossos corações. Enquanto eu, o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso, demonstrei o maior amor por vós. Enviando o meu único Filho, Jesus Cristo, para entregar a sua vida por amor de vós, terra. O único Filho, Jesus Cristo, foi entregue por amor de vós, ó terra. Vou falar mais uma vez, o Senhor está ordenando. Deus está dizendo assim: o meu único Filho, Jesus Cristo, eu entreguei por amor de vós, ó terra. Eu não vos ensinei a odiar. Eu vos ensinei o amor. Você deve amar os animais do campo? Sim. Você deve amar os animais? Sim. Mas o amor prioritário deverá ser pelo seu semelhante. Aquele que Deus fez a sua imagem e semelhança. Aquele que você olha, tem mãos, tem um rosto lindo, como o seu lindo. Tem pés, tem ouvidos, tem um poder para ajudar e tem o poder para derrubar. Deus diz: ouça a terra e a sua plenitude, e tudo quanto produz na terra, ouça a voz de Deus. O amor de Deus tem se estendido. Ontem eu estava chorando tanto. E eu chorava. E eu falava: Deus, o que eu vou fazer no meio dos homens, Pai? Se eles nem me ouvem, Senhor. Se eles tampam os seus ouvidos, Senhor, para não nos ouvir, Deus. Se eles só querem odiar o seu próximo,
Só quer receber bênçãos e bênçãos, Senhor. Mas eles nunca querem fazer nada para o Senhor. Nem querem se arrepender. Eu te pedi tanto para ficar aqui. Quando o Senhor disse que ia me levar, eu disse: Deus, deixa eu ficar aqui, porque eu vou salvar muitas almas para o Senhor. Eu vou levar muita gente ao jejum. Para jejuar, para orar e te agradecer. E muitos, Senhor, almas para ti nós conseguiremos. Viajei pelo deserto da Bahia. Me custou lágrimas. Mas muitas almas se renderam, Senhor. Tenho ido em cidades que o Senhor me ordena e eu vou. Mesmo sem muitos recursos. Mas eu vejo os homens tão mal na terra. Eu disse para Deus que dá vontade de desistir. E ir morar com Deus. E deixar os homens da terra aqui devorarem uns aos outros. Eu disse: Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram. Eles não sabiam se eles iam ser livres ou não, mas eles confiaram no Senhor. Silas foi apedrejado. Muitos dos profetas não alcançaram as promessas. É tão difícil levar o evangelho. E eu comecei a falar com Deus. Os montes, eu disse para Deus, já não tem como nós subir mais. Os homens maus estão fechando os montes. Colocam touros bravos para nós não subir lá. Já não há lugar para nós subir para orar para os montes. Os templos contaminaram. As igrejas perderam a sua essência. As igrejas são templos vazios. Não se vê, mas a glória de Deus. Olha o que Deus disse para mim. Olha o que Deus disse para mim. O que Deus disse para mim está em Ezequiel 34. Vamos ler de joelho. Ezequiel 34 foi a palavra que Deus me deu em respostas. Em resposta às minhas palavras, que eu disse: Deus, há momentos que dá vontade de ir com o Senhor logo. E deixar a terra aqui. E deixar esses homens maus aqui, Senhor. Porque eles não estão ouvindo, Senhor. E Deus disse para mim: filha, cada lágrima sua custará muito caro.
Deus disse, filha, cada lágrima que tu tens chorado pelas almas custará caro, filha. E eu espero que as minhas lágrimas custe a sua salvação. Vamos ler Ezequiel e vamos ouvir o que o Senhor tem. Pássaros estão aqui. Ezequiel 34. A partir do 5 foi o que o Senhor disse. Assim se espalha, por não haver pastor, e ficaram para pastos de todas as feras do campo, porquanto se espalham. As minhas ovelhas andam desraigadas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Porquanto os pastores ouvem a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas, e vieram a servir pastor e a todas as feras do campo, porque falta-lhes pastor, e os pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas, porquanto os pastores ouvem a palavra do Senhor. Deus mandava dizer para os pastores. Então preste aí o que o Senhor está mandando eu dizer. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos. E eles deixarão de apacentar as minhas ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmo, e livrar as minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar todos os seus lugares, porque onde andam espalhadas, no dia das nuvens e da escuridão. Meu Deus do céu. Deus seja louvado. Deus está muito triste com os pastores da terra. Deus está dizendo que Ele mesmo resgatará as ovelhas. Você, pastor, que me ouve agora, talvez você não tenha se preocupado com as ovelhas. Talvez você não tenha as ensinado no caminho que deve se andar, diz o Senhor. Mas Deus está te contemplando na terra. Porque o próprio Deus está dizendo que Ele mesmo resgatará as ovelhas das vossas mãos. E quando Deus diz que Ele próprio resgatará as ovelhas das suas mãos, é porque Deus vai trabalhar na terra. É porque Deus vai tratar com a terra. É porque Deus vai enviar os seus ais sobre a terra.
para que os povos mesmo se convertam através da ira de Deus. E assim manda dizer o Senhor para a terra: que ais virão, pelo norte, pelo sul, pelo leste e pelo oeste. Virão pelos 4 cantos da terra os ais de Deus. E Deus visitará a terra com os ais, diz o Senhor. Deus visitará a terra com chagas, com águas. Deus visitará a terra. Deus visitará a terra com a maldade dos vossos corações. Diz o Senhor dos exércitos, que Ele mesmo resgatará o rebanho. Porque Deus confiou aos pastores e aos ministros do Evangelho. Mas vós se corromperam como as fábulas, diz o Senhor. Vós se corromperam com o futebol, diz o Senhor. Vós se corromperam com as políticas, diz o Senhor. E vós, ministros e pastores, e apacentadores do rebanho, quando Deus diz, pastor, é todos que apacentam o rebanho. Não importa se você é diácono, se você é presbítero, se você é cooperador, se você é missionário, seja qual for a sua posição diante do Evangelho. Mas eu sou bispo. Talvez você me diga, eu sou bispo. Eu sou reverendo. Seja qual for a sua posição diante do Evangelho, Deus vai requerer das suas mãos as ovelhas. Não ensinaste no caminho da salvação, do caminho da santificação. Será que você tem ensinado ao seu rebanho somente a prosperidade material? Ou será que você tem ensinado ao seu rebanho a ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a Deus, a andar em total santificação, da qual se faz corpo, alma e espírito? Deus não quer só o coração. Deus quer um povo limpo, um povo puro, um povo santificado, um povo que abandonou as fábulas desse mundo, que deixou as corrupciências desse mundo. Mas você diz que é ministro do Evangelho. Você proclama o nome de Deus, mas Deus está longe de você. Você proclama o nome de Deus, mas Deus está longe de você, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje para ti. Lembra-se que tu se levantaram com uma só dessas palavras, do qual eu digo aqui hoje. Não se levantará contra a minha pessoa, mas se levantará contra o Espírito Santo da verdade. Porque é o Criador do universo que está aqui comigo. E é Ele que fala através da minha boca. Eu apenas transmito o recado de Deus para a terra. Terra, convertai dos vossos maus caminhos, porque Deus está prestes a trazer juízo sobre a terra. Deus está prestes a trazer juízo sobre a terra. Deus tem vos avisado,
Mas até aqui Deus os poupou, ó terra. Mas vós precisam ouvir o Espírito Santo de Deus. Vós precisam amar o seu próximo, o seu semelhante que tem a sua face. É aquele que tem espírito, que tem alma, que Deus está preocupado. Deus não está preocupado. Quando você preocupa mais com o seu animal de estimação do que com o seu semelhante que bate à sua porta pedindo um prato de comida. Talvez para o seu animal você passa um bife, a melhor ração. Mas para o semelhante, que tem alma como você nem sequer se preocupa. As almas estão indo para o Hades. E estão preocupados com a gordura. E com a lã das ovelhas, mas não se preocupam em levar o evangelho da verdade. Eu vi o quanto o sertão da Bahia, irmãos, precisa do evangelho. Os irmãos ali choravam quando nós chegávamos das casas. Eles precisavam somente de ouvir a voz de Deus falando ali com eles. Porque os profetas se extinguiram da terra. Os pastores já não ouvem Deus. Já não pregou-se a verdade na terra. Você tem dito às suas ovelhas. Deus veio buscar um povo santo. Um povo puro. Livre de todas as suas vaidades. Deus não vem buscar uma igreja corrompida com a política. Deus não vem buscar uma igreja corrompida com as fábulas. Deus não vem buscar uma igreja corrompida. Outro dia eu vi um dizer assim. Aquela gente se foi. Aquele fulano se foi. Mas já foi tarde. Você diz que é cristão. Diz que tem amor no seu coração. E quer que o seu inimigo deixe a sepultura. Às vezes nem seu inimigo é. Talvez seja inimigo da sociedade. Mas que tal você, em vez de proclamar o ódio, proclamar o amor, a salvação para as almas? Será que você tem subido aos desertos? Para levar o evangelho? Será que você tem preocupado com as almas? Ou você se tornou um crente politiqueiro? Acha que Deus está contigo só porque você tem dinheiro, tem fama? Não, Deus não está contigo porque você tem dinheiro, tem fama.
está contra ti, ó igreja. Desobediente, rebelde, cheia de vaidade. Diz o Senhor para a terra que Ele mesmo vai recolher as ovelhas que estão desagarradas, que estão perdidas, que estão procurando auxílio, ajuda, mas não encontram. Ele vai arrancar de vossas mãos, ó pastores, que não têm apacentado as ovelhas, e nem a tens ensinado o caminho para a salvação, o caminho para o céu. O caminho para o céu é estreito. O caminho para o céu é estreito. O caminho para o céu é estreito. Requer santificação. Requer renúncias. Deixar tudo por amor a Cristo. Mas diz o Senhor para vós, terra, que vós tendes feito tudo para desagradar ao coração de Deus. Deus está olhando para você agora. E será que você não se envergonha das suas atitudes? Como você vai apresentar a Deus essas ovelhas? Como você vai apresentar a Deus essas ovelhas? Nem elas poderão entrar no céu, nem tu, ó pastor. Que igreja é tu? É a igreja de Laodiceia? É a igreja de Corintos? Que igreja és tu? Manda o Senhor perguntar para ti, que igreja és tu? Uma igreja corrompida? Ou uma igreja que teve as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro? Deus se entristeceu com a terra. E Ele está dizendo para a terra: ouça terra, ouça terra, ouça terra, ouça terra. Eu mesmo recolherei as ovelhas. Eu mesmo vou recolher as ovelhas. Porque elas se converterão. Quando olharem e virem a minha ira sobre a terra. Porque quando eu vos enviei terra, vós não ensinaste as minhas ovelhas a andar pelo caminho estreito. Diz para vós, pastores,
da desobediência, do dinheiro, das políticas, das fábulas. Eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, eu estou contra vós. Eu mesmo resgatarei as ovelhas de vossas mãos, diz o Senhor. E vós saberão que eu sou o Senhor, o Criador de todo o universo, que vos dei a honra e a oportunidade de apacentar o meu rebanho. Mas vós se tornaram lobos na caminhada. E anda lá, de canta raiz. As de raiz, de canta lá, de anda raiz. Rodeou lá, de raiz. O meu coração tem se entristecido com vós, ó terra, diz o Senhor. Tem dado mais ouvido às fábulas do que a voz do meu espírito. A ovelha chorando e clamando por misericórdia. A ovelha exclamando, diz o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Porque a tua voz, Senhor, é doce como mel. Mas também a espada, Senhor, que corta para todos os lados. Obrigado, Senhor. Porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. A voz do teu Espírito, Deus. Porque, como eu dizia antes, irmãos, para vós, terra, eu dizia para Deus, eles não ouvem, Senhor. E Deus disse, abre a tua boca. Porque não és tu quem vai falar, mas sou eu. Nessa campanha de agradecimento. Porque a minha terra e toda a sua plenitude, diz o Senhor. Quando você orou, irmão querido. Quando você orou, irmã querida. Quando nós clamávamos ontem naquela chuva. Chuva serode que era enviada sobre nós. A água caía sobre o celular, irmãos. Eu coloquei uma telha assim. Coloquei uma telha e um plastiquinho em cima da telha. E coloquei os celulares embaixo. Mas a chuva era tão forte que os dois celulares ficaram dentro da água. E por um milagre não aconteceu nada com os celulares. O Senhor não deixou que acontecesse nada. Era impossível aqueles celulares funcionar novamente. Parecia uma barraca ali, mas não tinha barraca nenhuma, irmãos. Nós estávamos em céu aberto. E não tinha nenhuma barraca, não tinha nenhum pano, nem um plástico, nem nada. Só bem baixinho assim. Mais ou menos uns 20 centímetros, uns 30 centímetros de altura. Tinha aquela telha.
E eu coloquei um plástico em cima dela e coloquei os celulares embaixo. Mas não foi o suficiente porque a chuva era muito forte. E parecia assim no vídeo ter uma barraca, mas não tinha nada. Ali era Deus. Era Deus. Era Deus, era Deus, era Deus. Deus está conosco, amados irmãos, nessa campanha. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco, irmãos. Eu estou em um lugar bem distante, sozinho. Só eu, Pai, Filho e Espírito Santo, para transmitir o recado de Deus. Nessa campanha de jejum, com todos vocês que estão jejuando comigo, da meia-noite até as 6 da tarde, durante 3 dias de jejum e oração. E sabe, irmãos, ontem eu chorei para Deus. Ontem eu chorei. Eu disse, Deus, tem momentos que eu penso em falar com o Senhor. Pode me levar como o Senhor quer da terra. Porque o Senhor disse que não seria fácil levar o Evangelho nos últimos dias. Seria fácil levar o Evangelho corrompido. O Evangelho fácil é muito fácil. Mas o Evangelho da santificação, o Evangelho da verdade, de Ezequiel 34, é um Evangelho difícil, que dói muito, mas que vai valer a pena. Deus está triste com vós, moradores da terra. Convertai dos vossos maus caminhos. Quando nós dizíamos nessa campanha, Tu é a terra, Senhor, e a sua plenitude, e faz prosperar hoje o teu servo que te clama. O desejo do nosso coração é agradar a Deus, é agradecer a Deus por tudo. E que Deus tenha piedade. A única coisa que eu pedi para Deus nessa campanha foi recursos para que melhorasse as coisas, para me levar ao Evangelho. Não era para mim, irmãos. Eu nem se preocupo com minhas vestes mais. Eu nem se preocupo com o que vestir. Eu só se preocupo com a obra do Senhor. Eu só me preocupo com as coisas do Senhor. E às vezes eu fico tão triste. Nós andamos pelo deserto da Bahia. De favor, irmãos. Um irmão levou nós pelo aquele deserto, que era muito longe. Às vezes uma casa era de 5 quilômetros, 10 quilômetros longe uma da outra. Para nós chegar até ali, dar um abraço no irmão. Entregar um recado de Deus para aquelas almas que estavam sedentas, precisando de socorro. Pessoas que estavam numa cidade, em cima da cama, esperando já a morte. Pessoas que já iam descer a sepultura, aceitaram Jesus. Pessoas, na verdade, idólatras, aceitaram a Jesus. E por vários lugares, nós andávamos nos desertos e almas aceitavam a Jesus. Nós vimos o quanto a obra de Deus está precisando de gente, de coragem. E eu vi o quanto eu precisava de recurso para fazer a obra e não tinha. E eu chorava, irmãos, às escondidas, ninguém sabia, mas eu estava chorando muito. Porque eu lembrava dos pastores, muitos de tais irmãos com fazendas, com tanta riqueza. Eu lembrava às vezes de tantas pessoas com recursos, mas nem se preocupavam com as almas. Isso doeu meu coração.
Irmão José, que nos levou ali, um jovem chamado José, ele não era crente, irmãos. Ele não era crente. Me permita falar um pouquinho do irmão José. Me permita, irmão, o Senhor está mandando eu falar de irmão José. E ali, irmãos, aquele irmão nos levou por vários lugares para levar o evangelho. Pegou a sua caminhoneta, porque era impossível, irmãos. Eu andei muito de a pé, levando o evangelho. Mas nesses lugares aonde íamos, trilhar por uma estrada muito longa, já estávamos no sertão e aprofundamos o sertão de verdade. E Deus usou aquele jovem que não era crente para nos levar, irmãos, de casa em casa. No final, ele aceitou Jesus. Deus seja louvado. No final, quando ele viu que Jesus estava conosco, ele aceitou Jesus. Esse é o evangelho, irmãos, da verdade. O evangelho da santificação. Jesus já está voltando, irmãos. Jesus já está voltando. Não é tempo de você se preocupar com a sua estadia na terra. É tempo de se preocupar com as portas do céu que estarão abrindo em breve. E talvez você não vai poder entrar lá. Porque no céu só vai entrar os santos. Sabe, irmãos? Jesus está voltando. E eu não sei por quanto tempo eu vou estar aqui com vocês. Como Jesus disse. Que não ia ficar no nosso meio por muito tempo. Muitos apóstolos também disseram, com certeza. Os apóstolos que faziam a obra, ficava triste em deixar os irmãos, em partir para a glória. Lá seria muito bom, porque a glória onde eu estou indo, irmãos, ela é linda demais. Aonde eu vou morar é um lugar lindo, que eu não posso vos descrever. Eu vi, irmãos, eu vi. Porque quando eu chegava lá, eu não queria mais voltar. E o Senhor me dizia: tu ainda tens obra na terra. Porque eu havia pedido para Deus ficar aqui um pouco com vocês. Não sei por quanto tempo o Senhor permitirá a minha estadia aqui, irmãos. Mas eu digo a vós, terra, que enquanto eu estiver aqui, eu vou vos ensinar a amar, a andar em total santificação. Havia lugares em que eu passava, em que Deus falava para as irmãs, em que os pastores não ensinavam a elas a andar na sã doutrina. O Senhor falava: tira esse esmalte da mão, vai agradar melhor o coração de Deus. E ela se propunha em tirar. Em lugares em que nós pregamos o evangelho, nós ensinamos as almas do caminho da santificação. Mas eu sozinha não vou conseguir. Há milhares de pessoas na terra. E nós precisamos de pessoas que se convertam ao evangelho, para que venha nos ajudar a levar o evangelho.
Eu vi um jovem ali, naquela cidade, no sertão da Bahia, que ele orava conosco, que ele jejuava conosco ali. Ele era tão simples na Bahia. Ele morava no sertão onde não tinha nem água direito. Tinha água, mas era muito regrada. Um lugar muito difícil acesso. Porque é sertão, né, irmãos? É sertão, não tem como. Ter água assim naquele lugar com abundância. É impossível. Mas eles arrumam suas formas de ter água. E ali ele tão alegre. E ele dizia: foi tão bom ter a irmã aqui. E aquele jovem irmão Hernan, um grande abraço. E ele está servindo ali a Deus na Bahia, no sertão da Bahia, ele e sua esposa. E quando eu vim embora, eu vi os olhos dos irmãos chorarem. Eu imagino que Paulo passava por tanta cidade levando o evangelho. E ele tinha que deixar os irmãos. E com certeza Paulo chorava muito também. E eu vi que talvez a minha estadia na terra tenha algum valor. As almas. Mas eu não sei por quanto tempo o Senhor me deixará aqui, irmãos. Levante-se, homens, jovens. Converta-se, pastores. Você que aceitou Jesus recentemente, siga o nosso exemplo de como levar o evangelho. Porque Jesus já está voltando. Deus hoje disse que Ele mesmo vai apacentar a terra, as ovelhas. Mas quando Deus disse que vai apacentar as ovelhas, é porque Deus vai derramar a ira sobre a terra, para que os homens se convertam. Porque o amor, Deus já demonstrou pela terra, enviando Jesus Cristo, seu único Filho. Deus não precisaria de tais coisas, porque Ele é Deus. Mas Ele enviou um único Filho, Jesus, por você, terra. Deus ama a terra. E Deus quer que vós se convertais. Levanta-se, jovens, homens, obreiros e obreiras, em nome de Jesus. Levante-se para fazer a obra de Deus. Mas se levante na obediência. Se levante no partir do pão. Na santificação. O evangelho dói. Mas se você soubesse o quanto o céu é lindo, vai valer a pena fazer todas as renúncias. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Lá vocês vão aprender. Pegue ela assim, não fique lendo pelo celular, tá? Leia ela por aqui. Ela é linda demais. É linda demais. As palavras contidas aqui é linda e Deus ama você e quer te ensinar. Vamos orar, acabou o tempo. Vamos orar a Deus. Senhor, Tu é a terra, Senhor, e a sua plenitude. Faz prosperar hoje o Teu servo que te clama. Prospera, Senhor, a nossa vida na santificação, no amor, na obediência a Ti. E também prospera, Senhor, nossos recursos financeiros para nós levar o Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
Nós não temos nada, Senhor, mas tudo que temos é o Senhor. E esperamos na tua misericórdia, Pai. Porque tu é a terra, Senhor, e a sua plenitude. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Deus abençoe todos vocês que estão participando da campanha. Se amanhã o Senhor nos permitir gravar, estaremos gravando. Mas se o Senhor não nos permitir gravar, aleluia, no dia de amanhã, vamos estar orando por vocês. Conforme for o dia de amanhã, é conforme a voz do Senhor nos disser. Ontem foi chuva seródia. Hoje Deus falou conosco bastante. Veja o vídeo do começo ao fim para quem quer receber o milagre. Quem não vê o vídeo do começo ao fim não vai receber o milagre. É a ordem de Deus. Aqui estão as cartas de vocês. Quem escreveu sua cartinha nessa campanha, quem está aí de jejum e oração, dai glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Bendito seja o santo nome do nosso grande e eterno Deus Jeová. O Deus que vive e reina para todos sempre. Nós chamamos Deus vivo. Nós te adoramos, Deus querido. Glória a Deus, glória a Jesus. Esse aqui é os lenços de Paulo, irmãos. Vou mostrar para vocês agora. Os lenços de Paulo e as cartinhas de vocês. Irmãos, tem um mistério nessa carta que amanhã eu vou contar para vocês. Hoje eu não vou contar os mistérios das cartas, mas amanhã eu vou mostrar para vocês. Ó, alguns lenços que estão aqui, que vocês estão vendo, são os lenços de Paulo, que foram confeccionados na Bahia. Eles estão um pouquinho sujos, irmãos, que temos que colocar nos montes para poder ungir. E ali estão as cartas dos irmãos. Ali estão as cartas dos irmãos. As cartas aqui também, a cartinha. Irmão Manuel, aquela cartinha. Tem várias cartinhas aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Será que a sua carta está aqui? A sua carta está aqui. Você agradeceu a Deus? Será que você agradeceu ao Senhor? Será que você agradeceu a Deus? Fala para mim, meus queridos. Como você disse para Deus? Como você agradeceu a Deus nessa campanha? Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito de Deus. Meu Deus do céu. Há cartas, irmãos, aleluia, que foram viradas. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E eu vou falar para vocês, irmãos, amanhã sobre as cartas que foram viradas. Amanhã eu vou falar para vocês sobre as cartinhas. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Aleluia, aleluia, Rio de Janeiro. Aleluia, Bahia, São Paulo. Aleluia, aleluia. Sergipe, glória a Deus, glória a Jesus. Meu Deus do céu, são tantas cidades. São Paulo ali também. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. São tantas cartas, irmãos. Tantas para a glória de Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos que escreveram as suas cartinhas. O anjo do Senhor vai receber os seus agradecimentos. Principalmente a você que tem enviado as suas ajudas de amor. Que tem, aleluia, para a glória de Deus. Não tem medido esforços para nos ajudar nessa caminhada. O anjo do Senhor vai te visitar, irmãos. Teve umas cartas que foram viradas. Viradas sozinha. Tá bom? E eu vou falar para vocês amanhã o mistério das cartas, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Tá bom? Se o Senhor permitir, eu falo amanhã, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aqui os lencinhos de Paulo. Glória a Deus, glória a Jesus, que foram confeccionados na Bahia. Tem muito, irmãos. Tem dezenas e dezenas e dezenas de lenços ali, que estão sendo ungidos no monte para a glória de Deus. Dezenas e dezenas de lenços estão, aleluia, para a glória de Deus, sendo ungidos nos montes. Quem viu a sua cartinha está aqui. Tem mais cartas, viu, irmãos? Às vezes não dá para me mostrar todas, porque às vezes não aparece aqui, viu? Mas a sua cartinha está aqui. Aleluia, para a glória de Deus. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, porque Deus está conosco nessa caminhada. Deus está conosco. Dai glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Porque tu é a terra, Senhor, e a sua plenitude. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Porque tua é a terra, Senhor Deus, e a sua plenitude.
Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Fale mais uma vez comigo, irmãos, porque Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Tua é a terra, Senhor, e a sua plenitude. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Glórias a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado para sempre. Nós te amamos, Deus querido. Tu és nossa vida, Tu és nossa alegria, Tu és nosso sustento, Tu és nosso único e verdadeiro amor. Glórias a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado para sempre. Glorifique, irmãos, o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome que tudo pode. Porque Deus está conosco. Deus esteve conosco nessa campanha. Ainda tem mais um dia. Continue jejuando para a glória de Deus. Amanhã, a partir de hoje, da meia-noite até as 6 da tarde de amanhã. Quem não aguenta, jejue pelo menos até o meio-dia. Para a glória de Deus. Deus seja louvado para sempre. Foi lindo demais a mensagem de hoje. Foi um pouco longa, mas se esforce em ouvir a voz do Espírito Santo. Se esforce em ouvir a voz de Deus, porque Deus quer falar com você, terra. Deus ama a terra de tal forma que Deus quer abrir as visões do homem da terra, para que eles vejam a glória de Deus. Para que os homens da terra vejam a glória de Deus. Para que os homens da terra vejam a glória de Deus. E reconheça que há só um Deus. No céu, na terra e no mar. Não há outro Deus além de ti, ó Deus. Todos os deuses são vão. Mas só tu, ó Criador do universo, tem todo o poder nas suas mãos. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Pai. Deus Santo, nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Glorifica o nome do Senhor, irmãos. Fala assim comigo, glória, 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 glória a Deus. Fala assim comigo, glória, 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 glória a Deus. Fala assim, glória, 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 glória a Deus. Fala assim comigo, glória, 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 glória a Deus. Dai glória ao Pai. Dai glória ao Filho. Dai glória ao Santo Espírito de Deus. Nós te amamos, ó Deus, porque tua é a terra e a sua plenitude. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Tua é a terra, ó Deus Santo, e a sua plenitude. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Tua é a terra, Deus Santo, e a sua plenitude. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Glórias a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado para sempre. Deus seja exaltado para todos sempre. Glorifique o nome que tudo pode, irmãos. Glorifique o nome do Senhor, porque Deus está aqui. A sua glória está em nosso meio. Deus falou hoje conosco. Em nome de Jesus. A você que nos assiste pelos shorts. Vai lá no canal, há uma saída. E assiste o vídeo completo. Porque Deus quer falar com você. Deus está em nosso meio. E a sua glória é iminente. É real. É verdadeira. Tu é a terra, Senhor, e a sua plenitude. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Tu é a terra,
plenitude. Faz prosperar hoje o teu servo que te clama. Nós viemos te agradecer, ó Deus Santo. Nós viemos exaltar o seu nome. Em jejum e oração. Eu, Senhor, irmã Cristina Soares. E todos os meus amados irmãos que estão comigo pelo YouTube. Nós estamos em jejum e oração há 3 dias, Senhor. Para te agradecer, Deus Santo. Para honrar o seu nome. Para te glorificar. E dizer que o Senhor é que manda na terra. E seja conforme o Senhor quiser. Porque tu é a terra, Deus Santo, e a sua plenitude. E faz prosperar hoje, conforme a tua vontade, ao teu servo que te clama. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Deus seja louvado para sempre. Deus abençoe você, irmãos, que orou e jejuou conosco. Deus ama você, terra. Deus ama você. Você é menino dos olhos de Deus. A todos vocês que estão me ouvindo agora, ande pelo caminho da santificação. Deus ama vocês. Tudo isso é para demonstrar o amor de Deus por vocês. Meu nome é irmã Cristina Soares. E eu também amo vocês. Eu também amo vocês. Tenho sofrido muito para levar o Evangelho. Mas estou aqui. E eu quero te ver no céu comigo. Porque o céu é lindo demais para se perder. O céu é lindo demais para se perder. É tudo muito lindo. E eu quero te ver lá. A você que não aceitou Jesus como seu Salvador, diga assim comigo. Aceite Jesus agora onde você estiver. Aceite Jesus como seu único Salvador da sua alma e diga assim: Deus, perdoa os meus pecados e salva a minha alma. Eu te aceito, Deus querido. Eu te aceito, Jesus querido, como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Eu me arrependo dos meus pecados. Salva a minha alma. E livra minha alma do Hades. Eu me arrependo, Deus, dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito de morada nos céus. Me dê força, Senhor, para te servir de corpo, alma e espírito. Eu te amo, Deus. Agora diga assim para Deus: glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Bendito seja o santo nome do grande e eterno Deus Jeová, o Deus que vive e reina para todo sempre. A você que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma e confessou comigo essas palavras, receba o meu abraço e a paz do Senhor Jesus. Amo vocês, quero te ver na glória. Leia a Bíblia. Deus ama vocês. Nós te amamos, Deus querido. Obrigado pelas almas que têm aceitado pelo YouTube. Ficamos sabendo nessa viagem, irmãos, que almas aceitam a Jesus. E continue firme. Continue firmes. Glória ao Pai,
ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Nós te amamos, ó Deus. Nós te amamos, Deus Santo. Glórias a Deus.